Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Mais um webinar sobre usinas flutuantes, um tema que está ganhando cada vez mais importância no Brasil, tanto na região do agro, né, com lagos de irrigação, quanto em usinas hidrelétricas, né, que tem toda a infraestrutura pronta, subestações que tem água, superfície de água sobrando, inútil, e a usina fotovoltaica promete porque ela reduz a evaporação da água e os próprios módulos são mais eficientes. Então, essa combinação de água com usinas flutuantes é muito interessante. E a gente tem aqui junto a SMA, o Bruno, a Mariana, que vão trazer conhecimento técnico diretamente da fonte. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela, apresentar para quem não nos conhece ainda, a Solarize. Então, a Solarize, somos uma empresa de treinamento associados à Absolar e à Câmara de Comércio e ao INEL. Nós atuamos desde o início com pioneirismo e independência. Nós montamos a primeira usina fotovoltaica conectada à rede no Rio de Janeiro, que já tem mais que 10 anos em funcionamento. Deu muita mídia naquela época, Jornal Nacional, Cidades de Soluções, fantástico, é de casa, e a gente realmente atuou dessa forma com pioneirismo desde o início. A gente também está muito ativo em projetos sociais dentro da Rede Favela Sustentável, já capacitamos muitos moradores de comunidades e instalamos sistemas e levamos essa tecnologia para quem tem mais dificuldade de pagar a conta de luz. Então, a gente vê isso como muito importante. Ganhamos autorreconhecimento e viramos referência em capacitação. A gente entrega conhecimento, isso é o nosso lema, e a gente sempre atua com independência. Temos um manual de energia solar grátis no site que você pode baixar, pode passar para pessoas que são curiosas, que são interessadas como que funciona um sistema conectado à rede. E os nossos cursos são esses aqui. Nós oferecemos cursos para iniciantes e para especialistas, curso de instalador para quem quer começar, e curso de projeto para quem quer começar também e montar uma empresa, quem quer entender como que funciona todo o processo, engenheiros, eletricistas, etc. A gente tem recebido também muitas empresas, muitos profissionais que já estão atuando no mercado e querem reciclar seu conhecimento. Isso gera discussões super interessantes dentro do curso. E isso realmente enriquece muito os nossos cursos. A gente está lançando um curso de sistemas híbridos em breve, então já se programe. E a gente trabalha com software PVSol que vou apresentar daqui a pouco, depois da apresentação da SMA. O último curso aqui no slide é um curso sobre o uso de drones para modelagem 3D, uma tecnologia super interessante que traz resultados bem diferenciados para apresentar um projeto para o cliente e para economizar tempo na elaboração de projetos complexos. É uma mão na roda que muita gente ainda não conhece, né? Muitos usam drones somente para fazer o filme bonito da instalação, nada contra isso, mas o drone pode fazer muito mais. E a gente tem hoje um cupom de desconto para vocês. Fiquem até o final, aí vocês vão ganhar um desconto para todos esses cursos aí. Vamos lá, vou passar a bola para o Bruno, para ele dar a introdução aqui sobre o tema e explicar o que eles já fizeram com usinas conectadas à rede flutuante em lagos. Bruno, assume aí. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela. É, Já tá vendo a tela? Não, ainda não, né? Não, Pera, ainda deixa eu dar não. um confirmar aqui, né? Agora sim, né? Boa Agora tarde, sim, pessoal. Bruno. Obrigado, Mal. Boa tarde, pessoal. Sou o Bruno, sou engenheiro de aplicações e gerente de projetos aqui na SMA. Estou há 3 anos aqui na empresa, já venho
do setor de energia solar desde 2018 ali, faz um pouco mais de tempo. E recentemente aí, 3 anos atrás, consegui entrar aqui na SMA. Eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito como empresa na área de usinas fotovoltaicas flutuantes e dar algumas ideias aí, principalmente fomentar aí algumas ideias para alguns tópicos, né, para essa parte de projetos, para dar uma inspiração aí para vocês, né? Inicialmente eu vou começar aqui com ah, alguns slides introdutórios. Acho que tem um problema aqui com o PowerPoint. Agora foi. Alguns slides aqui introdutórios da empresa, rapidinho, só para situar o que que é SMA, o que que eu estou fazendo aqui. Depois a gente já entra no assunto que são as usinas fotovoltaicas flutuantes. Bom, para começar, a SMA é uma empresa com mais de 40 anos aí de energia solar. É uma empresa de tecnologia em energia solar, então a gente é uma empresa que surgiu com foco em energia solar e hoje ainda é o main business, né? O negócio principal da SMA é a energia solar e a geração de renováveis. Deixa eu só ligar aqui o apontador de beleza. A SMA ela tem mais de 40 anos de energia solar. A SMA foi fundada lá nos anos 80, 1981. Em 1987, a SMA começou a comercializar inversor fotovoltaico. Então, realmente é a empresa uma das empresas mais duradouras aí do setor solar, né? E aí para frente a gente foi só evoluindo, foi crescendo junto com o mercado. Então, em 1999 começou com inversores off-grid, depois com soluções para geração de energia solar em paralelo com geradores diesel, e iniciou as operações aqui no Brasil desde de 2016 com a parte de vendas. Hoje a SMA ela conta com mais de 135 gigawatts de inversores instalados mundialmente, é uma das líderes aí do setor, e 11 gigawatts de sistema de armazenamento instalado, tá? É uma empresa com capital aberto, tá? Então é uma empresa que tem está listada lá na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Eu esqueci de falar, mas a empresa é alemã, né? Ela foi fundada por esses três carinhas lá na Alemanha, né, nesses anos 80 aqui. E então a empresa está listada lá na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. É uma empresa de capital aberto e os números de vendas, EBITDA, essas coisas são números abertos e até uma confiança a mais, né? Quando você vai selecionar um fornecedor aí de equipamento, você seleciona um fornecedor que tem uma sustentabilidade financeira também, que tem um pulmão financeiro. Quando você vai comprar um inversor instalar, a gente sabe que quem é do setor aí há mais tempo sabe que várias empresas aí do setor solar não fazem mais parte do setor solar, foram empresas que foram fechando as portas e quando você compra um equipamento nosso aí da SMA, você pode contar com esses 40 anos aí de solidez de mercado e os números da SMA são abertos, então se você achar que tá indo mal nas vendas, lá você consegue ver lá, o número é aberto. Hoje temos mais de 44 mil funcionários e mais de 1.700 patentes registradas também. É importante também falar que a nossa capacidade de fabricação hoje está na faixa de 20 GB aí, mas a gente está aumentando essa para conta de valores globais aí, né? Estamos aumentando a nossa fábrica, vai praticamente dobrar a capacidade produtiva. Essa aí é uma fotinho aérea da nossa fábrica lá na Alemanha, com essas corzinhas aí coloridas. Essa parte de trás aí vai ter uma nova fábrica lá. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá para a Alemanha também poderá, tem como fazer a visita também à fábrica, né? É possível a gente desenrolar isso, fugir um pouco desse calor. Dá para ver aqui também que todas essas usinas aqui solares também são da própria SMA. Então, hoje 100% da nossa fabricação dos equipamentos, a fábrica, né, a empresa como um todo ela roda com energia renovável, né? Então, a fábrica com energia própria e o resto da empresa com via de energia renovável. Aqui são os locais onde a gente tem escritório aí pelo mundo. Então, aqui Brasil, Chile, Estados Unidos, México, né? E Canadá aqui na parte das Américas, lá a região da Europa e tudo. E Austrália também é um mercado bem importante para a gente. Aqui alguns prêmios aí, a SMA também um dos nossos focos é a parte de sustentabilidade, então a gente é uma empresa que realmente abraça isso. E recentemente a SMA ela entrou para o ranking das 10 empresas mais renováveis do mundo, desculpa, mais sustentáveis do mundo, tá? Nesse ranking aqui, Global 100 List.
É possível pesquisar essas informações aqui na internet. E mais outros prêmios também e reconhecimentos que a SMA tem como uma das empresas mais sustentáveis da Alemanha, e alguns outros prêmios com compromisso também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma empresa que realmente a gente tem o orgulho de dizer que a gente trabalha com energia renovável e é uma empresa sustentável, né? Ao contrário de muitas empresas aí do setor que não praticam todos esses requisitos aí de sustentabilidade. Também aqui, só para dizer que também a gente tem a linha completa, desde o residencial, mobilidade elétrica, comercial, industrial, usina de solos, string, inversores centrais de grandes usinas. A gente vai abordar aqui bem pouco do portfólio, o foco não é esse. É só para falar que a gente tem tudo aqui, né? Todas as soluções, desde o pequeno residencial até o grande, planta que nem essa aqui que está atrás de mim, que é lá na Bahia. Também a gente conta com suporte técnico especializado desde 2018, com padrão de atendimento global, né? Então a gente tem um padrão de atendimento que serve para o mundo inteiro, e o Brasil não é diferente. A gente tem que bater esses padrões, que muitas vezes por problemas logísticos aqui, a gente tem um desafio grande aí, principalmente na parte de garantia, mas a gente tem essa meta aqui de garantia até 48 horas, de cumprir a garantia até 48 horas, então é um desafio para a gente, mas a gente faz de tudo para conseguir manter esses indicadores bons aí, não demorar 40, 30 dias para trocar o inversor. Nossa troca realmente é aprovada em 2 dias, e depois tem um prazo logístico que a gente sabe que o Brasil tem um diferencial nesse sentido, por conta do tamanho do Brasil, né? E aqui estão, se vocês quiserem tirar um print aí, então, os números da assistência estão lá no site também, né? Mas se precisar ligar na assistência técnica ou mandar um WhatsApp lá, tiver qualquer dúvida de equipamento, pode tirar um print aí dessa tela. Ou eu vou deixar o meu contato lá no final também, o meu contato pessoal, que vocês também podem me contatar. Mas esse aqui é o do suporte técnico, é uma central lá de atendimento que está sempre no horário comercial disponível para atender vocês. A gente também conta com a questão dos treinamentos corporativos, né? Isso é um prédio lá na Alemanha, mas a gente também vai estar trazendo esses treinamentos, como esse webinar aqui também para o Brasil, então tropicalizar isso para o Brasil 100%, né, e não deixar só na Alemanha, mas claro, na Alemanha tem os treinamentos presenciais lá, e a nossa Solar Academy, a nossa academia solar lá, que funciona há bastante tempo, com bastante renome aí na formação dos profissionais aí de energia solar. E quando a gente fala de SMA, a gente fala de confiabilidade e de performance, né, confiabilidade de uma empresa que traz os valores para dentro do equipamento, né? Então, garantia estendida, a vida útil dos equipamentos são mais longas, eu vou falar isso aqui para frente, suporte técnico, como eu já disse, né? E também a performance, então a gente vai também entrar em alguns pontos da performance. Isso aqui tem, para mim, são dois pontos muito importantes quando a gente fala de flutuante. Quando a gente fala de instalações mais complexas, né, de ambientes mais complexos no final das contas, que nem esses carinhas aqui que estão lá ao tempo, né, lá no sol, tomando sol direto, ou esse cara aqui que está no meio da neve, lá quase enterrado na neve, né? Isso faz diferença quando você escolhe um equipamento que foi testado nesse tipo de ambiente, que está pronto para te atender e não vai parar de funcionar. O flutuante, eu acho que enquadra aqui numa terceira condição de uma situação adversa, né? Muitas vezes o inversor fica em cima do próprio flutuante, com vibrações, com maiores umidades. Então, quando você traz um equipamento de primeira linha, um equipamento que foi testado nesse tipo de condição, no final vai resultar em duas coisas para vocês. Primeiro, a confiabilidade do equipamento não estragar e durar aí toda a vida útil do equipamento. E segundo, a performance, o equipamento que vai produzir energia. Então, esses são pontos que a gente vai falar também ao longo da apresentação. Então, aqui eu separei em duas partes, uma parte comercial e outra parte de maior escala, né? Aqui a gente foge um pouquinho dos residenciais quando a gente fala de flutuante, né? O que o cara quer colocar na piscina dele lá, né? Alguns uma foto aqui do portfólio, depois essa apresentação fica com vocês, não é o foco aqui da apresentação, mas sim falar um pouco desse novo inversor, que é o nosso novo inversor Sunny Tripower X. É um equipamento aí de 12, 15, 20, 25 kW, um inversorzinho comercial desses padrões normais aí de nível de potência, mas ele tem um diferencial, que é o diferencial é isso aqui, ele vem com essa função de Energy System, ou seja, ele consegue ser um gerenciador de sistema. Você consegue, através do inversor, ele tem inteligência o suficiente para você ligar um monitor, um medidor de energia e até 5 inversores. Aqui está como inversores, mas equipamentos adicionais. Então, aqui na ilustração tem, por exemplo, um sistema de bateria, com inversor e bateria, um carregador de carro elétrico, cargas inteligentes, então a gente consegue colocar carga inteligente aqui também no nosso sistema. Isso aqui é uma bomba de calor que o pessoal usa lá na Europa para esquentar. Aqui hoje a gente está
correndo disso aqui, né, de calor já basta. Então, o inversor ele pode gerenciar esse tipo de equipamento, aqui é um medidorzinho de energia também. E isso através da própria inteligência que vem dentro do equipamento. Então, a ideia aqui seria mostrar, né, aqui só uma fotinho de dados técnicos aqui do equipamento, tá? Não quero me estender nisso, mas eu quero mostrar uma coisa aqui. Esse inversor ele tem 24 amperes de entrada. Isso foi um diferencial para a gente no caso que a gente tem para mostrar. Um inversor com alta entrada de corrente nas suas MPPTs. Geralmente a gente vê muito inversor no mercado aí com 10, às vezes até 15 amperes no máximo. Esse inversor com 24 aí e 35 de curto-circuito foi um diferencial para a gente no flutuante, no caso que a gente aplicou ele. Então, também Opa, por que não vai? Ah, foi. Opa, agora eu passei. Também é um diferencial aí para a gente os sistemas de AFCI, né? Como todo mundo já sabe, isso aqui já está um requisito normativo lá na Europa e está vindo aqui para o Brasil. Então, os inversores da SMA já contam toda a linha aí com a linha comercial e residencial com o dispositivo de detecção e interrupção do arco elétrico, ou AFCI. Que a gente já vem implementando isso aqui nos Estados Unidos, então a gente já tem bastante experiência aí nesse tipo de desenvolvimento. E todos os investidores já estão vindo com a funcionalidade. Também é importante para a questão dos flutuantes, né? Pegar fogo lá no flutuante não vai ser legal. E toda essa parte de monitoração do equipamento que eu coloquei lá no início, que o inversor ele vira um ponto central de gerenciamento, é feito através dessa nossa plataforma que chama Enexus. Eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente o Enexus ele tem o planeje, opere e monitore, né? Que significa você planejar o sistema, você tem aqui uma funçãozinha onde você consegue planejar o sistema, então você monta lá como que ficaria, até tem a parte dos flutuantes lá, com os painéis bifaciais também. E aqui é muito parecido com aquele dimensionamento rápido, né, desses programas de dimensionamento, de design. Você consegue montar o sisteminha e ele te dá um relatório detalhado, né, com o que o sistema gera. Depois disso, você já consegue, quando você fizer o sistema, né, propriamente dito, você consegue comparar a visão de um com o outro. Então, aqui tem o nosso caso, né? O nosso caso é um sistema flutuante que foi instalado pelo pessoal da Sun Energia. O fabricante do flutuante é o Apollo Flutuante. E o sistema hoje foi feito em parceria com a Unicamp, que é o pessoal que opera lá a usina. Então, tá lá em Campinas, perto do campus dele. É aberto para visitação, tá, pessoal? Então, se você quiser ir lá, eu não sei exatamente como é que faz, mas tô a Mariana aqui online, a gente consegue ver como é que faz essa questão da visitação. Já teve, durante a Intersolar do ano passado, a gente tinha um pessoal fazendo transfer lá e uma explicação, né, da usina flutuante. E o que é interessante é que essa usina flutuante ela foram instalados 3 sistemas lá para a Unicamp fazer os estudos. Um primeiro é essa usina flutuante aqui, esse flutuante ancorado. Ele é um flutuante normal que ele fica lá no lago parado, gerando energia flutuante. Um segundo sistema, que é esse aqui, ele é um sistema flutuante também, porém ele tem motores elétricos embaixo dele e ele gira para acompanhar o Sol. Então é uma usina flutuante com rastreamento, com tracking. E o tracking dele não faz esse eixo. Ele roda mesmo, ele acompanha o Sol na orientação do próprio flutuante. Ele roda, né? A ilha inteira roda. E um terceiro sistema que tem lá, ele está fixo no solo. Então é para comparar as 3 gerações. E isso é bem interessante no nosso sistema Nexus, que a gente consegue fazer, aqui já é o sistema real, né? Que está lá os dashboards e tudo mais, quanto que está gerando. E tem no nosso sistema uma ferramenta de comparação de inversores fotovoltaicos. Isso tudo é o monitoramento normal do equipamento. Quando você instala o equipamento, cadastra na internet, liga o monitoramento da sua usina, normalmente já vem essas funções, já estão todas ativadas e já funcionando. Mas aqui eu achei interessante, primeiro que assim, eu queria mostrar os dados reais aqui, mas o pessoal lá está com problema de internet e nesses últimos dias a gente não conseguiu os dados reais de monitoramento. Esses dados aqui, esse dado aqui é o dado real de monitoramento, mas essa função de comparação de inversores a gente não conseguiu fazer uma imagem bacana. Depois a gente pode, quando voltar ao funcionamento, eu posso passar isso para o Hans e passar para vocês. Mas aqui eu peguei uma outra usina, tá? Só para mostrar essa função.
onde a gente consegue, o próprio plataforma de monitoramento já faz isso para a gente, ele compara dia a dia o rendimento de alguns inversores. Então tá lá, alguns inversores e ele mostra algum desvio, por exemplo, esse aqui já está vermelhinho, ele está gerando 33% a menos que o outro. Esse tipo de funcionalidade é interessante para a gente. Nesse caso, o flutuante também está sendo interessante para a gente poder comparar a diferença desse flutuante que gira com o flutuante que fica estacionário. Isso tudo devido à inteligência que vem dentro do inversor, tá? A gente consegue colocar mais equipamentos lá, que nem informações meteorológicas lá, de estação meteorológica mesmo, o inversor faz essa leitura e é capaz de adicionar essas informações aqui no monitoramento. E depois a gente tem essa análise Pro, que também é uma das funções lá da plataforma de monitoramento. A gente consegue ligar essa análise Pro e mostrar. E aqui eu consigo fazer um gráfico da forma que eu quiser. Eu consigo ligar e desligar qualquer um dos parâmetros que está sendo monitorado lá. Por exemplo, essas informações meteorológicas. Aqui o que a gente está monitorando é a tensão da entrada da MPPT e a corrente. Então, a tensão e a corrente nos dão esse gráfico aqui. E aqui eu posso ligar e desligar o que eu quiser. E se eu descer um pouquinho, isso aqui eu consigo exportar isso aqui para Excel. Às vezes fica difícil de ver com essa linhazinha, às vezes você coloca um monte de coisa aqui, fica complexo de entender. Você consegue exportar esses dados para Excel e fazer o gráfico da forma que você quiser também. E por que eu disse que foi interessante, nesse caso, o uso desse inversor Tripower X? Por conta da corrente de entrada ser muito alta. A gente conseguiu ligar toda essa ilha do flutuante numa MPPT só. Então, isso permitiu para a gente, por conta da corrente mais alta da MPPT, passar só um cabo positivo e negativo porque você consegue ver aqui no flutuante que o inversor não está aqui, né? Ele vem com o cabo DC, ele desce, passa e vai para o inversor que está lá em solo. O eletrocentro está lá no solo. E por conta dessa corrente mais alta, a gente conseguiu economizar em cabos lá também nesse caso. Tanto é que foi por isso que a gente ganhou esse projeto de pesquisa com a Unicamp, porque o nosso inversor tinha uma capacidade maior que os nossos concorrentes de condução de corrente. No caso de um concorrente, para esse tipo de. Porque eles querem fazer como essa ilhazinha um padrão, né? Esse padrãozinho de ilha teria que usar duas entradas na PPT, então você teria que ter o dobro de cabo, né? Dois lances de cabo, no contrário do nosso, que tem a corrente mais alta, a gente conseguiu fazer tudo isso num lance de cabo só. E aqui a gente também apresenta esse outro dispositivinho, que é o Data Manager. Lembra que eu falei que o nosso inversor ele tem capacidade de gerenciar até 5 dispositivos? O Data Manager faz a mesma coisa, que ele consegue gerenciar até 50 dispositivos. Então, às vezes você tem uma usina maior, o inversor não dá conta de gerenciar tudo e subir tudo no monitoramento. Você precisa de um carinha desse, e ele também já tem algumas funções de potenciativa reativa, tipo aqueles grid zero e controle de potenciativa também. Suporte a e-mobility, carregamento de carro elétrico. Isso o nosso outro inversor também tem, o Tripower X. A única diferença realmente aqui está na quantidade de aparelhos e no fato desse aparelho ser também um servidor Modbus TCP. Ou seja, eu consigo ligar outros equipamentos que sejam do protocolo Modbus TCP, tipo um medidor de energia da Schneider ou algum outro tipo de fabricante que não seja próprio da SMA. A gente tem o nosso medidorzinho, o nosso inversor o Tripower X ele vai funcionar apenas com o nosso inversor, porque ele não tem essa funcionalidade de ser um servidor Modbus, mas o nosso Data Manager permite que você use o dispositivo que você quiser, até inversores de outros fabricantes. E para fechar a apresentação, eu queria falar do nosso último equipamento, que é o Summit High Power Peak Tree. É um inversor maior, então a gente quer trazer aqui a- as soluções de larga escala, né? Então, as soluções de larga escala nossas são equipamentos maiores, né? Então, a gente sabe que esses grandes lagos de hidrelétrica logo mais vão estar recebendo os grandes sistemas flutuantes, então eu quis trazer aqui um pouco de uma visão nossa aqui para esse tipo de equipamento, nesse tipo de ambiente. E trazer um caso também. O primeiro equipamento que a gente vai falar é o High Power SMA Peak-Tree. Ele foi o primeiro inversor do mercado aí a ser certificado com 25 anos de vida útil, tá? Ele tem uma garantia que pode ser estendida até 25 anos, e ele foi certificado por uma empresa terceira, naqueles testes de aging que eles fazem dentro de cabines quentes e frias, ele vai é, artificialmente envelhecendo o equipamento, e viu-se que esse inversor foi certificado para 25 anos de vida útil, ou seja, numa situação que nem essa que está aqui na imagem do exposto ao tempo, ou numa situação de um flutuante, é uma confiança a mais que o equipamento vai durar mais, né? E outra prova disso é a performance. Lembra que a gente falou da performance lá no começo? Aqui o equipamento ele começa a ter derating de temperatura depois dos 40 graus, até 45 graus aqui ele está gerando o máximo, né, nessa curvinha preta aqui com 960 volts na entrada. Esse aqui é um equipamento de 1500 volts, tá? Tem muito equipamento aí do mercado que começa o derate com 35 graus. Isso para essa situação de flutuante, onde o equipamento fica mais exposto ao tempo, pode ter diferença na performance. Então, o SMA
pode até ser um pouco mais caro que o concorrente, mas no final das contas vai entregar mais potência. Então é justificável que você invista um pouco mais no equipamento com maior qualidade, que vai te entregar mais energia no final das contas, que é o que você quer apresentar lá para o cliente. Isso tudo devido a um design de arrefecimento mais completo, né? Ele tem dois ciclos, um ciclo interno e outro ciclo externo de troca de ar. Um ar não troca com o outro, ou seja, eu não jogo ar de fora com umidade do flutuante ou com poeira da situação de deserto para dentro da placa de potência. O ar passa por fora, isso permite que a gente consiga durar 25 anos e ter uma performance melhor dessa, desse jeito aqui, né? É um design de arrefecimento do equipamento. E o equipamento ele é blindado, o inversor ele é blindado, ou seja, nenhum ar, nenhuma umidade entra para dentro dele. É claro que aqui, assim, se você, o inversor, isso aqui é uma imagem do inversor deitado, tá? Aqui embaixo tem toda aquela área de conexão, onde você vai ligar os cabos e tudo mais. Aqui tem uma borracha, então tudo tem que ser feito a vedação certinha, com os parafusos, com a borracha e com os prensa-cabos. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nessa situação de flutuante. Quando você for instalar o inversor, tem que certificar 2, 3, 4 vezes que não tem nenhuma fresta lá, porque assim, quando eu recebo imagem de instalação de instalador, de cliente, assim, 90% das vezes está ou tá com um buraco aberto aqui dos prensa-cabos, ou o cara colocou 4, 5 prensa-cabos num prensa-cabo só, e o outro está vazio, assim, isso tudo permite a entrada de umidade para dentro do equipamento, que pode até, por conta de umidades mais altas, gerar até condensação do equipamento, né? Ele fica quente de dia, a água evapora dentro do equipamento, de noite que ele esfria, a água condensa e cai dentro do circuito. E aí aqueles 25 anos que está certificado lá vão embora rapidinho. Então é importante certificar isso, principalmente na situação dos flutuantes. São todos pontos que a gente quer trazer de atenção para, na hora de instalação, isso tudo dar certo. E o diferencial desse equipamento também é que ele tem uma entrada MPPT. Ele tem um design centralizado, né? Um virtual central. Onde a ideia aqui é trazer a seguinte reflexão. Se você tem um flutuante, um inversor com várias entradas MPPT, aqui a gente está falando de projetos maiores, né? Por exemplo, um projeto de 1 mega ou até 3 mega usando um flutuante, com um inversor multi-MPPT, você tem a possibilidade, que nem aquele Tripower que a gente mostrou lá no começo, que tem 3 entradas MPPT, a gente sabe que a versão do mercado tem 10, 15 entradas MPPT, 20. Você consegue colocar o inversor em cima do flutuante. E um eletrocentro também dentro do flutuante. A gente já viu casos que isso é possível. E aqui tem algumas vantagens e desvantagens, né? Com o nosso inversor, o que a gente propõe? Como ele tem uma entrada MPPT só, você vai precisar combinar os arranjos fotovoltaicos numa DC Combiner, numa caixa combinadora, numa string box. Essa caixa você consegue deixar em cima do flutuante, enquanto que o inversor e o eletrocentro você mantém em solo. Isso são duas opções de design que você vai ter que escolher, né? Na primeira opção, onde você deixa o eletrocentro e o inversor em cima do flutuante, por questão dele ter um monte de entrada em PPT, senão você vai ter que levar um monte de cabo DC para solo e vai ficar um monte de cabo lá passando. Pode te gerar problema mais tarde. O cabo das strings fica curto, obviamente, vai ter o inversor ali pertinho das strings em cima do flutuante. Porém, o seu cabeamento CA fica longo. No caso de você ter, isso faz toda a diferença. No caso de você ter combiner boxes, né, ou caixas combinadoras aqui, depois eu tenho mais uma imagem que vai ilustrar isso um pouco melhor. Essas caixas combinadoras, essas combiner boxes, onde você pode combinar, né, as strings, uma string box, onde você pode entrar com várias strings e sair só com positivo e negativo, só um par de cabos até o inversor, e o inversor em solo, isso tem algumas vantagens para você. Primeiro que o cabeamento das strings fica longo, né, o flutuante fica lá e o inversor fica em solo, então o flutuante está lá no lago, o inversor está em solo, ou seja, o cabo CC é longo, mas o cabo CA é curto. Então a gente tem o contrário. Aqui você tem o cabo das strings curto, porque o inversor está perto do flutuante, que você tem o cabo das strings longo. E aí, de bônus, né, tem o cabeamento de comunicação, cabo de rede. No caso de você trazer o inversor para solo, o cabo de rede fica longo. E em caso de você deixar desculpa, o contrário, né? O inversor que fica no flutuante, o cabo de comunicação dele é longo. Enquanto que o inversor que fica em solo, o cabo de comunicação dele é curto. Ali você já vai estar perto do modem, né? Vou aproveitar um Wi-Fi ali já perto. No outro você vai ter um inversor lá no flutuante, você vai ter que levar um cabo de rede até lá. E a gente sabe que esses cabos de rede são melhor que para-raio para receber descarga atmosférica, né? Cai um raio,
é certeza que ele vai cair no cabo de rede ou no cabo coaxial, aqueles cabos coaxiais antigos lá, o pessoal de instalação que lembra daquele cabo coaxial, aquilo ali é um excelente para-raio para destruir tudo que tá ligado nele. Esse aqui é só um bônus, né? O que a gente está falando mais é dos cabeamentos de potência, que o CC e o CA. Então, qual a diferença? Primeiro, tem menos MPPT, o inversor tem menos MPPT, tem menos componentes, portanto, ele tem uma maior confiabilidade em rendimento. A gente já falou disso. O inversor que tem menos MPPT, ele é uma máquina menorzinha, e aqueles casos de confiabilidade, maior rendimento e tudo mais, ele tem uma eficiência um pouquinho maior que o inversor multi-MPPT. Mas o que eu quero dizer aqui, eu quero chegar aqui, o ponto que eu quero chegar é as perdas no cabeamento. Quando você compara 600 volts CA e 1500 volts CC, é claro que a gente vai ter muito menos perda no encaminhamento de cabo de corrente contínua. Primeiro que a própria corrente contínua já tem menos perda que a corrente alternada, porque tem aqueles efeitos da indutância, que geram uma maior perda na corrente alternada do que na corrente contínua. Então, é preferencialmente da gente usar o 1500 volts CC. Segundo, é a corrente. Quanto maior a tensão, menor a corrente para a mesma potência, né? Então, a gente vai ter, no caso o CC, você vai ter uma corrente menor e menos perda por conta de estar utilizando a corrente contínua. Então, se a gente voltar, a gente vai ver que esse caso aqui, onde a gente usa o nosso inversor com uma MPPT só e deixa o inversor em solo e só traz um cabo positivo e um cabo negativo por inversor, você tem menos cabeamento, tá? Porque positivo e negativo. Nesse caso aqui, você vai ter três cabeamentos, porque você vai ter três fases, ou três fases de um terra e um neutro, às vezes cinco cabeamentos, enquanto aqui no outro caso você vai ter só positivo e negativo. O cabo vai ser mais fino, vai ter uma bitola menor, porque você está trabalhando numa tensão maior, ou seja, a corrente dele vai ser menor. Então você vai ter um positivo e negativo com menos corrente. No outro caso, você vai ter um trifásico com mais corrente. Então você vai ter um cabo maior. Quando você deixa o inversor em cima do flutuante. Então, isso tudo vai trazer para você uma diferença em performance também. No caso de você utilizar o design centralizado com o inversor próximo do eletrocentro, você vai ter uma redução de perdas. Tá? Isso tudo tem que ser levado em conta na hora de fazer o projeto. Então, você tem um inversor abrigado em solo, menos cabos, porque imagina que você vai trazer um inversor desses multi-MPPT para solo. Você vai ter um monte de entrada, um monte de cabo. Aqui você vai ter só um positivo e um negativo, porque o inversor ele é uma entrada MPPT, gera mais, porque ele tem uma maior performance, não tem efeito de sombreamento, de mismatch, porque o negócio está lá no flutuante, não tem sombra, claro que sempre tem, né, um efeito ou outro, mas em geral você reduz bastante esse tipo de efeito. Então a gente considera uma vantagem o fato de você ter um inversor com single MPPT, um inversor com uma entrada MPPT só, e a SMA a gente tem esse equipamento, a gente tem os dois, tá? A gente tem tanto o múltiplo quanto o single MPPT. Eu quis trazer um caso de cada um para a gente levar em consideração, levar esse ponto das perdas aqui. E o último ponto, que é esse terceiro ponto, é um ponto um pouco mais difícil de entender, mas ele é baseado na conversão de energia dos sistemas com... Aqui não cortou um pouquinho o texto, né? Mas é sistema com sobrecarga, né? Sobredimensionamento. Sobrecarga, overload, né? Sobrecarga. É meio ruim a letra aí, mas é sobrecarga. Então imagina aqui que você tem uma usina com 30% a mais de overload, né? E aí você tem todas as perdas da usina. Aqui você tem um cabo CC longo, né? Então aqui para o inversor não vai chegar a 130, vai chegar a 130 menos as perdas, sei lá, 128%. Você teve aí 2% de perda. Você tem o cabo CC longo, você tem as perdas no cabo CC e o seu cabo CA é curtinho. Ou seja, se você tiver uma usina de 1 mega, aqui você vai ter 1 mega e 300 e aqui você vai ter 1 mega. Por que você vai ter 1 mega? Você está perto ali do CA, né? O inversor gera 1 mega e já entrega 1 mega para o relógio e já vai. Claro que tem perda para o transformador e tudo mais, mas você tem uma planta de 1 mega que gera praticamente 1 mega. No caso contrário, onde você deixa o inversor lá no flutuante ou próximo dos painéis, você vai ter cabo CC curto, ou seja, você vai ter pouca perda onde você já tem menos perda e você vai ter muita perda depois do inversor. Ou seja, você tem uma usina de 1 mega que não gera 1 mega mais, porque você concentrou as perdas depois do inversor, você concentrou as perdas na corrente alternada. Depois da corrente alternada, você não consegue compensar com a sobrecarga. Você não consegue colocar mais painéis para reduzir a perda na corrente alternada. Se sua usina estiver no pico, você não vai estar gerando mega, você vai estar gerando, sei lá, 2, 3% de perda, que no outro caso você conseguiu compensar nessa sobrecarga. Então, são pontos aí que a gente quer levantar para escolher esse design aí. E aí, por último, para fechar, eu apresento um caso onde a gente usa esse equipamento da SMA, que é o Power Plant Controller,
que é um equipamento que eu mostrei lá no começo da apresentação, que ele é lá de 2013, onde a gente permite o paralelismo de solar com diesel, que é esse equipamento aqui, que ele é híbrido, né? Então é um controlador híbrido onde múltiplas fontes de energia conseguem ser concentradas no mesmo equipamento. E a gente chegou nesse caso aqui, que é lá em Goiás, que é um caso utilizado para o agronegócio. Ou seja, aqui é uma usina flutuante, onde é utilizado o pessoal do agro aí, pode até explicar isso melhor que eu, mas isso aqui, pelo que me explicaram, não sou agrônomo, não tenho experiência nesse ramo, mas isso aqui é um pulmão de água para irrigação para pasto, tá? Então, qual que é a ideia aqui? O cara bombeia a água aqui para esse pulmão, para esse reservatório, bombeia a água, enche o reservatório e aí ele vai tocando a operação dele normal de irrigação para o gado ao longo do tempo. Depois ele tem que bombear a água de novo. Lá, a rede que chega é muito fraquinha. Ele não consegue fazer essa operação de bombeamento de água com a rede elétrica. Ele tem que usar, tá vendo aqui amarelinho? O gerador diesel. Ele tem que usar esse gerador diesel aqui. Então, o sistema solar ele vem para trazer economia de diesel, tá? Então, aqui é diferente da GB, onde a gente vai fazer aquela compensação de créditos. Aqui é direto economia de combustível. E o diesel, na fazenda, é muito caro. Existe roubo de diesel, tem toda a logística de levar o diesel. O diesel é caro já por definição. Quando ele chega na fazenda, ele é muito mais caro. Então, você poder trazer para o cliente duas formas de economia aqui. A primeira é a economia de combustível, e a segunda é porque quando ele escolheu instalar essa usina fotovoltaica flutuante em cima do reservatório, ele diminui a evaporação de água no próprio reservatório, ou seja, ele tem um ganhozinho ali de bombeamento também por simplesmente os painéis estarem ali evitando que aquela água evapore. É mais um ganhozinho ali que no final das contas consegue trazer uma economia para o cliente. Então, é mais um caso aí que a gente conseguiu através de tecnologia, é um sistema até antigo, tá? 2015, 2016, se eu não me engano, lá no Goiás, foi instalado por essa empresa aqui, a MTech Energia, e que está funcionando desde então muito bem com essa solução aqui, que é a nossa solução de controlador híbrido, tá? E sem ela, eu não consigo fazer o paralelo entre solar e diesel, porque o gerador diesel, na hora que você coloca o solar, desliga o solar pela função de antilhamento. Então você precisa de um controlador que meça o ponto de diesel, meça o solar e consiga combinar os dois. Então, esse caso para a gente é um grande sucesso que consegue foi muito pioneiro nesse caso de trazer um gerador diesel junto com o solar, junto com o sistema flutuante. Então é um caso show de bola para a gente trazer aí e que podem ter outros no Brasil. A gente já tem o domínio, então você pode me mandar uma mensagem que a gente sabe fazer. Então é isso, pessoal. Deixo aqui os meus contatos. Qualquer vou mandar a apresentação aqui para o Hans também, eu acho que você consegue encaminhar aí para todos os inscritos, né, Claro, Hans, a apresentação. claro, sim. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer tipo de caso, alguma coisa parecida, vocês podem trazer aí para a gente, que a gente fica feliz em poder analisar junto. Pode ser flutuante, pode ser alguma coisa do agro aí, o que vocês precisarem, pode me mandar uma mensagem lá que a gente está à disposição. Maravilha, teus contatos vão estar no final também da apresentação. Obrigado, Bruno. Muito conhecimento técnico, né? Vocês estão vendo, tem flutuante não é igual em solo, tem uns detalhes que a gente no início não imagina. Eu É, vou continuar aqui com a simulação de projetos flutuante. Que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês um projeto que pegou exatamente aquele lago daquele sistema da Unicamp, que é uma ilhazinha pequenininha, mas eu acabei ocupando esse lago um pouquinho mais para gerar mais energia, né? Por enquanto é uma usina modelo, esse é o objetivo dela e eu aumentei um pouco. Então, eu entrei aqui no PVSol para mostrar como é que faz e o que é a especialidade do PVSol para usinas flutuantes. Ele tem um algoritmo diferenciado de temperatura para módulos em instalação flutuante, porque a temperatura do módulo cai em relação à instalação em telhado ou em solo. Então, preparei aqui o projeto, coloquei as coordenadas daquele lago, defini o tipo de projeto, escolhi dados climáticos exatamente daquele local, também usando as coordenadas, e montei um modelo em 3D. Vamos entrar aqui. Dessa vez usando
usando o mapa de satélite, né, Google Earth, o próprio PVSol ele já puxa esse mapa. Então aqui nós temos o lago, aqui uma piscina que o Bruno também quer cobrir com módulos, ele falou. Não sei se os donos vão gostar dessa ideia. Tenho minhas dúvidas. Então essa aqui é a usina com os módulos o desenho da usina é muito simples, né? Você pega a caneta, você marca o contorno da futura plataforma, que pode ser quadrada, pode ser não ser quadrada. Vou ajustar um pouquinho aqui. Pode ser retangular, não precisa retangular, vocês estão vendo isso aqui em cima. Aí você faz uma extrusão, como se fosse um prédio, né? Todo mundo conhece isso de prédios, e aqui você pega um objeto aleatório, coloca uma altura, a altura acima da superfície da água, coloquei 20 centímetros, que é aproximadamente aquela ilha da Unicamp. E pronto, tenho aqui agora um, uma plataforma. Posso ativar a plataforma e colocar módulos. Eu já tenho uma definição como é que eu quero colocar os módulos, porque eu fiz isso para outra plataforma. Então, simplesmente vou clicar aqui agora. Não vou mostrar todos os passos, porque se você quiser, você entra lá no nosso site, você baixa o aplicativo, o PVSol e você pode fazer por conta própria. Então, montei aqui uma segunda usina flutuante. Está aparecendo aqui. Então, muito simples, muito fácil. E chega aqui. Os inversores também são muito fáceis de configurar. Eu pego uma seleção de inversores. Tenho aqui uma série de inversores já configurados. Cadê eles? Aqui, ó. Inversores que podem ser interessantes. Selecionei aqueles Tri-Power, clico aqui e o software me traz uma solução aqui com 4 inversores X20, com 124% de fator de dimensionamento. Maravilha. Os strings já são colocados. Eu quero o string na horizontal, em formato de meandro. Pronto. Então aqui o desenho, por acaso, ficou muito bonito, né? Cada inversor pegou 2 fileiras, né? 3 strings, um para cada MPPT. Então, ó, isso aqui realmente saiu muito bonito agora. Aquela usina maior, aí não ficou tão regular, mas é o que dá para fazer. E é muito fácil de instalar. Então, o software facilita isso muito. O que eu posso fazer, o que eu expliquei para vocês como diferencial aqui do PVSol, eu posso escolher a montagem flutuante como modelo de temperatura dos módulos, né? A gente tem aqui vários modelos de temperatura integrado no telhado, paralelo ao telhado, montagem elevada no telhado, numa laje ou espaço livre. Montagem flutuante é um modelo de temperatura que corresponde à realidade que a gente tem aqui. Bem, o Bruno disse que não costuma ter assombramento. Se a gente olha as fotos lá da usina de Campinas, a gente vê que tem uma série de árvores em volta. Então a gente tem que considerar isso. Eu inseri aqui umas árvores, e aí seria uma outra alternativa você fazer um modelo 3D com drone para pegar realmente a altura correta da vegetação em volta da usina. E o sombreamento, ele é calculado pelo PVSol de uma forma que só ele tem.
ele calcula de hora em hora ao longo do ano. Então, de hora em hora, a posição do Sol, qual módulo está com Sol, qual módulo está com sombra. Como aqui é o arranjo um pouco maior, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Mas essa informação é super interessante. Então, eu tenho aqui do lado de cá. Ah, calculei isso agora para o... Não está mostrando isso. Calculei isso agora para os módulos, para a plataforma e não para os módulos. Já mostrar que não fez isso. Vou mudar aqui. Isso às vezes acontece, agora ficou mais rápido até. Cliquei na plataforma em vez de clicar nos módulos. Agora deve estar certo. Agora sim. Então, aqui à esquerda, onde eu não coloquei árvores para mostrar para vocês o efeito, aqui eu tenho 0,2% de sombreamento ao longo do ano, que é uma fileira na outra. É a diferença, né? Que as fileiras fazem sombra uma na outra. Aqui à direita, 1,9% é o pior módulo, é bem pouco. 1,8%, 1,9% por causa das árvores que ficam aqui do lado direito. Então, uma sombra pequena, mas que vai fazer uma diferença ao longo do ano na geração de energia. E aí a gente fica feliz com um inversor, né, que tem otimização de sombreamento, que é o, o da SMA que tem isso. É o Shadow Fix. O que é importante também é o horizonte. Os lagos, né, em geral, ficam um pouquinho abaixo do resto do terreno, senão a água não acumularia ali dentro, a não ser que seja um lago de irrigação, né, aquela foto que o Bruno mostrou. E no PVSol eu consigo carregar esse sombreamento do site PVGIS. Então eu escolho aqui o local que eu quero que ele analise, ele pega as informações que estão no Google Maps sobre formatação 3D da superfície da Terra e ele traz esse sombreamento, esse horizonte aqui para o nosso modelo. Então, tudo que está cinza é morro. Aqui o percentual, o grau de elevação é pouca coisa, mas, novamente, se você pensa numa usina onde cada por cento faz uma diferença, isso faz diferença. Então, é realmente importante a gente cuidar disso. Se quiser fazer isso de forma mais precisa, então você vai naquele lago, pega um barquinho e faz a análise de sombreamento naquele local mesmo. Mas aqui você, no PVGIS, você já tem muita informação pronta sem sair do escritório. Agora, é, o que mais a gente tem aqui? Nós temos diagramas da plataforma que indicam como que vai ser a instalação, já pronto para o instalador. A gente tem o diagrama dos strings, já pronto para o instalador. Temos informações financeiras que não preenchi neste projeto e temos resultados financeiros. A energia gerada ao longo do ano, o rendimento específico, o desempenho do sistema. Temos aqui informações sobre sombreamento, então somou 3% de sombreamento ao longo do ano, as árvores mais o horizonte. Então é realmente um número importante se você pensa no investimento financeiro. A gente tem que pensar nesse sentido do investimento financeiro, né? Essa é a comparação do nosso sistema fotovoltaico.
Você tem muita informação onde ocorrem as perdas. Por exemplo, aqui, desvios em relação à temperatura nominal do módulo, apenas 3,02% de perda por causa do calor. Isso é o resultado do algoritmo do sistema flutuante, né? Se você instala em cima do telhado, você vai ter uma perda bem maior aqui. Então, o cálculo do PV-Sol realmente utilizou isso. A gente tem outras informações aqui. Oversizing deu apenas 0,27% de perdas. Temos o, o módulo bifacial, um ganho de irradiação no verso do módulo, 2,46%, mas 20% se perdem porque o módulo bifacial no verso sempre tem uma eficiência inferior. Então, aqui, praticamente 2% de ganho por bifacialidade. O módulo está muito baixo, né? Se ele estivesse mais alto, acima da plataforma, ele teria mais ganho, mas aí na plataforma, acho que não é muito indicado montar o módulo mais alto, mas a gente ganhou 2%. 2% já é um dinheiro a mais, novamente pensando no investimento. Então, a gente tem essas informações aqui, e a gente tem muito mais informações, porque tudo que é simulado, você pode analisar como gráfico aqui no software, para cada MPPT de cada inversor. O que eu escolhi para vocês é a energia fotovoltaica em corrente contínua na entrada do inversor, em laranja, e em azul, a perda por causa da temperatura. Aqui você vê no 1º de janeiro, né, um dia muito nublado, pouca geração, quase nada de perda. Se você vai do dia 3 de janeiro, a energia fotovoltaica, ela sobe aqui. Aqui é evidente o clipping, né? O inversor é sobrecarregado e por isso tem essa plataforma aqui em cima. Então, tem uma energia perdida nesse dia. E nesse dia a gente também enxerga que a perda por temperatura é maior, porque é mais calor, né, no módulo, é muita irradiância no módulo. E isso a gente consegue ver dia a dia aqui no diagrama dentro do PVSol. Foi isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Eu vou voltar para a apresentação. Ah, sim. Eu fiz uma simulação dessa plataforma giratória, né? Essa plataforma tem uma plataforma fixa e tem outra giratória. O Bruno estava querendo mostrar a comparação. Tem um problema na internet, não conseguiu. Eu fiz a simulação no software, comparando as duas soluções. Uma plataforma giratória com abertura de 180 graus, então que de manhã realmente está virada para leste e à noite para oeste, dá um ganho de 13%. Então, é bastante importante você levar isso em consideração quando você monta. Imagino que seja mais caro, né, seja mais exigente, tem motores, um, tem operação e manutenção, então tem outros fatores que você tem que contrapor a esses 13%. E muito importante, essa simulação é para essa usina aqui, não, você não pode levar esse resultado para outras condições. Então é bem interessante fazer isso. E o PVSol ele também serve para outro exemplo que o Bruno mostrou. Se você quiser fazer um sistema que usa geradores a diesel, o software calcula quanto que você ainda vai ter que gerar pelo diesel. Então, você consegue juntar energia fotovoltaica com outros geradores e fazer um relatório completo, onde você olha para a parte financeira, né? E isso sempre é o nosso objetivo, otimizar o custo, otimizar o ganho do sistema fotovoltaico. Então, por que a gente trabalha com PV-Sol? Resumindo aqui,
Ele é o software mais completo para geração distribuída. Ele permite fazer a extrusão diretamente do Google Earth. Mostrei isso para vocês, para o lago, mas para prédios, né, aqui embaixo à direita, funciona da mesma forma, é o mais comum. Você pode usar modelo 3D por drones, ou software de arquitetura. Olha aqui embaixo à esquerda, isso é um prédio comercial em Salvador. Aí o nosso parceiro da fábrica da HC Solar, ele disponibilizou isso. Ele fez esse projeto. Isso aqui é modelagem no software, isso não é uma foto da instalação real, isso é uma modelagem no software, onde você percebe que tem muito mais detalhes que você consegue modelar em cima do telhado usando o drone. Realmente é uma riqueza de detalhes bem diferente. A análise do sombreamento é super interativa, você consegue tirar módulos, puxar módulos mais para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para otimizar. Todas as tecnologias de inversores otimizadores estão dentro do software e você simula tudo em intervalo de horas, super importante, ou então minutos, se você quiser ter um resultado mais preciso. E você tem todas as informações depois, isso eu mostrei para vocês. O que o software também consegue é calcular oversizing, limitação da injeção, se você quiser injetar até, digamos, 300 kW e não passar disso. Zero grid com baterias, calcula a simultaneidade. Então, tudo que a gente precisa hoje para avançar, né? A gente está saindo daqueles projetos simplesinhos de conexão à rede, a gente tem muito mais possibilidade, a gente falou sobre isso ano passado com o Bruno, né? Limitação de potência à rede. E Mercado Livre, então a gente tem muito mais possibilidade que a gente consegue fazer agora e você precisa de uma ferramenta que atende a essa nova complexidade de projetos. Se você não conhece ainda o PVSol, como que você pode conhecer ele? Bom, ele é o software líder no Brasil, a Greener, no estudo ano passado, ela atestou isso, o software fotovoltaico mais utilizado. Você pode baixar a versão teste, fazer gratuitamente o curso introdutório, simplesmente chegando em download.pvsol.com.br. Se você gostou disso, você também pode falar com a gente sempre para ter uma apresentação individual, para tirar dúvidas. Estamos aí por isso, nós somos os parceiros oficiais do software no Brasil. Então, se você gostar, continue no curso completo. Ele está com 4,9 estrelas de 5, então todo mundo gostou. Aí você entra num grupo WhatsApp dos usuários experientes, consegue tocar ideias, você ganha 2 meses de licença e ganha 10% de desconto na compra da licença. Então, a gente facilita para você esse acesso. E a gente facilita, último slide aqui, todos os cursos estão em desconto hoje, somente hoje, 20%, então vai lá no site, sol-20 é o cupom de desconto, faz um print, de repente o Mauro coloca lá no chat esse cupom de desconto para todo mundo poder anotar. Vai no nosso site e aproveite essa oportunidade. E com isso, aqui os nossos contatos e vamos às perguntas. O que tem aí no chat? Letterbox perguntou se tem indicação para fornecedores de flutuadores. Boa tarde. Eu não tenho muitas indicações, não. Eu sei o fornecedor que foi feito com aquele nosso projeto lá de Campinas, da Unicamp, que foi a Apollo Flutuantes. Eu não tenho contato deles aqui, mas se me mandar um. Eu já conversei também com a Apollo, já faz um tempo, então É, certamente isso é fácil de encontrar, então. Aqui, ó. Apollo. Pergunta, módulo bifacial, qual albedo foi considerado? Rui, eu não tive informações exatas sobre a albedo da plataforma, eu deixei em 20% o albedo. Provavelmente tem uma
um valor mais alto. Isso depende um pouco da plataforma, né? Aquela da Apollo que você viu são blocos com furos no meio. Aquela que o Bruno mostrou no final, naquele lago de irrigação, são montagens vazadas, da forma que tem o albedo menor, mas uma ventilação melhor, então mais refrigerado. Então a gente tem efeitos diferentes e aí você realmente tem que analisar cada caso separadamente. E provavelmente, imagina, nesse caso eh, do, de Campinas, poderia colocar um albedo melhor do que 20%, porque realmente os blocos são brancos, né? Então eles são feitos já para refletir o sol. Tem mais perguntas? Como que estamos aqui? Hoje vocês estão discretos com perguntas? Normalmente a gente tem muita coisa. Legislação para esse tipo de usina? Pergunta o José Renato. Bruno, você sabe mais sobre isso? Não, a princípio, não creio que tenha alguma norma específica para flutuante, eu posso me orientar aqui, mas a gente sempre acaba ficando um pouquinho atrás nessas questões das normas técnicas. Eu acredito que acaba valendo as de baixa tensão normal, né, normalmente, né, mas questão de alteração na legislação por conta desse flutuante, pelo menos não ouvi falar de nenhuma diferença. Tenho que dar uma pesquisada, a pergunta é boa, se tem alguma diferença. Eu acho que talvez ele esteja perguntando por questões ambientais. Eu sei que houve discussões, que na verdade tem pesquisa em andamento, né? Qual o impacto ambiental dessa usina, né? Como ela sombreia a parte do lago, com certeza tem algum impacto. Ela reduz a evaporação, reduz a temperatura do lago, porque sombreia. Mas eu nunca ouvi de resultados dessas pesquisas, né? Porque também o tipo de usina é bem novo e os impactos não são imediatos, os impactos são a longo prazo. Então, É, por mas, enquanto, também não ouvi de restrições. é um tópico muito bom para aprofundar, e principalmente o pessoal de projetos, realmente essa questão da legislação e de normas técnicas, né? O que que muda do mundo. Eu sei que recentemente também teve um webinário aí que eu consegui assistir sobre aterramento também de sistemas flutuantes, que também é bem diferente. Então, essa provocação aí do José, eu acho que leva bastante discussão realmente. Não é a minha especialidade, eu olho mais para a parte do inversor, mas com certeza é muita coisa para a gente aprender mesmo. Essa usina solar flutuante parece que é a mesma coisa, mas no final, quando você começa a olhar com mais detalhes, você percebe que tem alguns desafios a mais aí que a gente precisa se especializar, né, para poder ver. Eu confesso que eu não sei. Perfeito. Sem outras perguntas. O José Renato também ficou interessado nessa questão do aterramento, né? Porque a gente tem módulos em cima de um flutuador que está praticamente conectado ao lago, né? Se chover, está conectado ao lago. E as hastes de aterramento em solo, claro que tem um certo contato também. É interessante, é realmente um tema bem interessante para desenvolver. José Renato, outra dúvida, o módulo bifacial é padrão para esse tipo de usina? É, se é padrão, não consigo afirmar. Eu acho que, como sempre, parece que serve o software, né? Você analisar qual o resultado que ele vai te trazer. Hoje em dia, né, tem muitos módulos bifaciais praticamente no mesmo valor de módulos monofaciais, então, por que não? Vai trazer alguma energia a mais, com certeza vai.
e aí com isso vale a pena investir, mas o software serve exatamente para isso, para te responder isso. Se você tem que pagar mais pelo módulo, esse valor retorna, o software te diz o resultado, aí você não precisa mais esquentar a cabeça, pensar mais, você coloca isso na mesa e diz, bom, então, se traz retorno adicional, vamos fazer. Se não traz retorno adicional, então vamos para o mais barato. O Rui respondeu que uma opção válida não mandatória. Então, muito obrigado pela participação de todos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo pessoal que está assistindo também. Agradeço o convite aí, Hans. Maravilha. E em breve a gente vai trazer mais um webinar. A gente vai trazer outros temas para vocês. Podem mandar sugestões. A gente sempre está aberto para retomar aqui a conversa com todos vocês.